bom dia. Vamos para o nosso chá com palavra. Uma manhã abençoada para todos aqui que estão assistindo esse vídeo. Nós vamos para o nosso chazinho. Esse é um chá de alecrim, maravilhoso chá de alecrim. Tem suas propriedades, muito boa para a saúde. Nós vamos então com o nosso chá. A nossa palavra de hoje é uma palavra edificante, uma palavra poderosa que vem trazer pra gente ricos detalhes. Mas antes de começar a nossa palavra, como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Tudo bem? Um dia maravilhoso. Aqui em Brasília está um dia chuvoso, nublado. Mas e aí, como é que tá o dia de vocês? Deixa nos comentários, vocês estão gostando do chá com a palavra? Então, nós vamos meditar agora sobre um ocorrido que teve na época de Jesus. E esse texto vai nos contar detalhes especial sobre Jesus e alguns homens. Está lá a referência em Lucas 17, no versículo 11. É um texto pequeno, mas ele é cheio de detalhes, cheio de riqueza. Esse texto vai nos dizer assim: a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que texto maravilhoso, que texto que nos enche a alma de uma alegria, nos enche a alma de esperança. Esse texto ele vai falar sobre Jesus. Jesus é maravilhoso falar de Jesus, é como comer um doce. Eu sinto assim, eu amo falar de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, às vezes eu até emociono. Jesus, o Filho de Deus, que Deus enviou para nós, enviou para todas aquelas pessoas da época da Bíblia Sagrada e deixou para nós essa palavra forte e poderosa registrada para a gente conhecê-lo e conhecer o Pai também. Porque antes de entrar nesse texto, um pouquinho meditando, nós vamos falar de Jesus também. É impossível falar desse texto sem falar de Jesus, é impossível falar do que ele fez sem falar dele, e é impossível falar de Jesus e não reconhecer o Pai em Jesus. Porque tem um versículo na Bíblia que vai dizer que Jesus veio para revelar o Pai. Olha que profundo. Ele veio para revelar o Pai para nós. Jesus ele não veio só para falar dele. Ele não veio para que nós só o conhecêssemos. Mas ele veio para dizer: olha, vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo o Pai. Eu sou igual ao Pai. Eu tenho as mesmas características do Pai. Porque o Filho ele tem as características do Pai. E Jesus ele veio com uma missão. A missão de Jesus foi morrer na cruz, foi abrir um novo caminho, uma nova porta para nós, porque nós e todas aquelas pessoas da época de Jesus não tinha
uma esperança viva, não tinha uma luz, o mundo estava em trevas. É importante ressaltar sobre esse detalhe que estava acontecendo naquela época ali. Eles não tinham um salvador, eles não tinham ninguém que podia salvá-los. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas não tinham esperança em nada. Parecia que estava tudo perdido, estava tudo escuro, havia muitas doenças, muita pobreza, muita violência, muita tristeza, muita angústia. O povo não tinha alguém poderoso, vamos dizer assim, um herói, um salvador. O povo não tinha. Eles estavam em busca. E tanto é verdade que quando Jesus esteve aqui nesse momento aqui que relata esse texto, esses homens que aqui estão, que são os que estão nesse texto, que são os 10 leprosos, que a gente percebe, eles estavam com uma doença tenebrosa, porque antigamente não tinha cura para essa doença, que é a lepra, né? Hoje, a lepra ela tem cura. Os médicos hoje já tratam a lepra, ela tem no nosso meio, né? Ela se manifesta de forma mais branda, né? Não é tão agressiva, as pessoas não precisam ficar isoladas, né? Tanto que tem campanha do governo que fala sobre essa doença, que tem medicamento, tem os tratamentos, tem tudo, a pessoa não é perdida. Hoje a ciência evoluiu, mas naquela época ser leproso é como ser um canceroso hoje. Hoje o câncer ele mata, não tem cura senão de Deus. A não ser que a pessoa comece a ir ao médico e consiga tratar cedo, que é muito difícil uma pessoa que não tem renda suficiente, que não tem acesso a uma saúde, a um hospital, a um meio de tratamento de qualidade para poder cedo, mais breve possível, conseguir o tratamento. Então, o que mais acontece hoje? Morte, né? O diagnóstico tardio e vem uma morte, vem uma perda e não tem idade. Então, a lepra era considerada assim também. E esses homens, eles estavam numa situação terrivelmente, digamos, condenados pela sociedade. Eles estavam afastados da família, eles estavam afastados do seu trabalho, eles estavam afastados dos seus filhos. Vamos analisar esses homens, digamos que eles tenham família. Então, é a situação de toda uma pessoa que tem família, que tem alguém por si, e ele não poderia estar com essas pessoas. Eles eram separados em um lugar, era como fosse uma nova sociedade, uma aldeia de pessoas com essa enfermidade, porque ela era contagiosa. Teria que ter uma distância muito grande dessas pessoas, né? Então era um sofrimento, elas estavam sem esperança. Então veja bem, enquanto eles estavam nesse cenário de sofrimento, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Filho dele para nos resgatar. Que coisa linda isso. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito mais do que um ouro. Eu não consigo achar valor nessa terra por esse amor, sabe? É muito lindo. Eu me emociono muito quando eu falo disso, porque Jesus é lindo. E Ele veio com essa missão que era a missão de salvar-nos. Era uma missão que o resgate da nossa alma era na cruz, era morte. Mas Jesus, ele não veio só com essa missão, ele veio também oferecendo de Deus para nós a bondade dele. Que Deus é bondade, Deus é fidelidade e ele é um pai bom. Então ele trouxe com ele a bondade para nós. Qual é a bondade? O amor. Porque aqui o texto vai dizer aqui que Jesus, ele estava passando, porque Jesus ele não parava, ele tinha uma missão. Eles estavam indo a Jerusalém, porque Jerusalém é um lugar mais alto, e aí eles tinham que passar por meio de Samaria e da Galileia. Ele poderia rodear também, porque no mapa eu já vi, tem outros caminhos, mas Jesus fez questão de passar por Samaria e Galileia, porque ele sabia que ele precisava atender aquelas pessoas. Olha que interessante. E aí ele entrou, aqui o texto relata que ele entrou numa certa aldeia, porque havia aldeias ali. E ele
entrou, e logo que ele entrou, quem ele encontrou? Ele teve um encontro com 10 homens leprosos, né? E quando eles viram Jesus, eles pararam de longe. Por quê? Porque eles não poderiam se aproximar de Cristo devido à doença. E aí eles pararam e eles começaram a usar o que eles tinham para conseguir uma esperança para eles. Eles viram em Cristo um homem diferente, porque ele já havia ouvido sobre Jesus. E eles usaram a voz. O único meio que eles tinham com Jesus era a voz, a comunicação pela voz. E eles clamaram desesperados. Eles clamaram pedindo para Jesus misericórdia. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha algo especial, muito, muito mais, muito além do que eles conheciam. Eles viam em Jesus o amor. E eles então foram restaurados quando Jesus disse para eles, Jesus liberou uma palavra para eles. Qual foi a palavra que Jesus liberou para eles? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha que palavra linda. Jesus disse ide, quer dizer, esse ide é de caminhar, é ação, é levantar e ir, sair do lugar, sair da prostração. E aí, quando eles fizeram isso, olha o que aconteceu adiante. E um deles, vendo, né, que estavam são, porque eles foram, e quando eles foram, eles ficaram limpos. A palavra não está dizendo que quando eles chegaram lá, eles ficaram limpos. A palavra está dizendo que indo eles, quer dizer, no caminho aconteceu a cura. Olha que interessante. Olha o detalhe, a riqueza desse texto. O segredo está na ação, no crer. Eles levantaram, no modo de falar levantar, que eu digo de se moverem. Eles ouviu a voz de Jesus e obedeceu, porque eles creram. Aqui entra o quê? A fé. Eles creram e quando a ação deles crer, deles irem, estava dizendo assim, eu creio. Quando eles começaram a caminhar, indo ao sacerdote, eles não questionaram. Eles poderiam questionar, Jesus, mas o sacerdote não cura? Jesus, mas eles são homens? Jesus, mas eles não têm poder? Jesus, há quanto tempo eu estou aqui com lepra e eles nunca fizeram nada por nós? Não, eles obedeceram à voz de Cristo. Eles obedeceram e eles foram. O que aconteceu no caminho foi tremendo. Eles foram curados. Eles foram limpos. E aí aconteceu ainda mais outro milagre, que é o que Jesus age em nós nos dias de hoje. Indo eles ficaram limpos e um deles vendo que estava são, ele viu que estava são, quer dizer, no caminho ele viu, ele foi o único que viu, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quando ele viu que ele estava curado, ele falou, não, eu vou voltar agora, e eu vou dizer para ele que eu estou curado, e eu vou agradecer a ele. Irmãos, isso é lindo. E aí ele foi cheio de Jesus já. Sabe por quê? Porque quando ele olhou Jesus, ele recebeu de Jesus muito mais que uma cura do corpo. Ele recebeu de Jesus foi a presença do Espírito Santo. Ele recebeu a salvação, ele recebeu dentro dele Jesus Cristo, que impulsionou ele, o Espírito impulsionou ele a voltar na hora. Ele estava tão cheio de Jesus, de alegria, de amor, de gozo, de paz. Ele estava jubilando, que ele voltou. Ele falou, eu preciso agradecer a ele agora. E ele ali, quando ele chegou aos pés de Jesus, ele caiu com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Olha que interessante. Ele era samaritano, ele era estrangeiro, porque o samaritano não tinha contato com o judeu. E ali ele foi e ele conseguiu entrar na presença de Jesus e ele se desmontou. Esse caiu aqui aos pés de Jesus, está dizendo que ele se humilhou diante de Jesus, dizendo, eu reconheço que tu és o Filho de Deus, eu reconheço que é muito mais que uma cura e eu quero te agradecer e eu quero a tua presença na minha vida. Com certeza ele falou palavras ali que aqui na Bíblia não ficou registrado, mas ele se declarou para Jesus em gratidão, dizendo, eu sou teu, eu quero ser teu. E respondeu Jesus e disse, não foram os 10 limpos? Jesus lembrou dos outros, viu? Jesus, ele é amor, ele lembra de todos. Jesus, ele não é ingrato. Nós é que somos ingratos. Aquele homem, dentre os 10, só um viu Jesus além da cura, os outros não viram. E não é assim hoje?
Não é assim? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Viu essa palavra como é poderosa? Jesus, quando olhou para ele, Jesus o recebeu. E Jesus lembrou dos outros. Mas os outros não lembrou de Jesus. Os outros só queriam a cura. Os outros estavam com os olhos fechados. Eles não conseguiram ver a fonte de água viva que havia em Jesus. E é isso hoje que acontece. Aquele homem voltando para fechar, aquele homem ele foi resgatado, ele foi livre e Jesus salvou aquele homem pela fé dele. E é isso que esse texto está dizendo. Está mostrando para nós que Jesus se importa sim conosco. Jesus quer nos dar muito mais que cura no corpo. Jesus quer dar-nos muito mais do que cura só na alma. Jesus quer que nós o entregamos para Ele, a nossa alma. Jesus só fez uma bondade. Ele veio para salvar, que é a cereja do bolo é a salvação. A cura é a bondade, é a fidelidade dele, é o amor dele conosco. Ele não veio de mão vazia. Ele curou e aqueles homens, 9 homens que eram leprosos, é muitas das vezes nós da sociedade que queremos de Deus só bênçãos, só riqueza, só graça, mas não queremos Jesus por completo. Fechamos o nosso coração, fechamos os nossos olhos espirituais para Jesus. E Jesus tão cheio de amor, revelando o Pai para nós, cheio de bondade, fidelidade, cheio de graça, está dizendo, filho, eu quero te dar cura, mas não é só essa cura, eu quero te entregar mais. Eu quero te entregar a vida eterna. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você venha até a mim como aqueles homens foram aqueles sacerdotes. Eu sou o sacerdote. Venha até a mim, porque no caminho, quando você estiver vindo, você vai ser revelado quem eu sou para você. É isso que essa palavra está dizendo para nós hoje. Receba essa palavra tendo Jesus como seu sacerdote. Encontre Jesus hoje. Levante-se, caminhe, encontre Jesus hoje. É isso que a palavra está dizendo. Talvez Jesus já te curou e você não foi agradecer Jesus. Agradece Jesus, diz para Ele que você é dele, que você o quer, que você o ama. Reconheça Jesus como Salvador da sua alma. É isso que a palavra está dizendo. Porque tanto é verdade que quando ele foi curado, que ele voltou, Jesus disse bem assim para ele, ó. Jesus não tinha dito isso para ele no início. Jesus falou para ele depois que ele veio. A cereja do bolo Jesus entregou para ele quando ele voltou para Jesus. É isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer nos entregar a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? É a salvação. Através de quê? Da fé. Creia que Jesus salva a sua alma. E você vai receber essa cereja do bolo, que é a salvação. Porque Jesus vai dizer para você também, dizendo assim, ó. Vem para mim, porque a tua fé te salvou. Jesus vai liberar essa palavra sobre a sua vida pela sua fé. Eu te salvo, filho e filha. Essa é a palavra que eu recebo nessa manhã. Que Jesus, além de me curar, Ele me salva. E eu já voltei para Jesus. Eu já falei para Jesus. Eu já enxerguei Jesus. E eu já agradeci a Jesus por tudo que Ele fez. E a minha gratidão não é uma gratidão de palavra, é uma gratidão de ação. A minha alma é de Jesus. A minha alma é de Deus, o meu Pai. A sua alma é de Deus? Você tem se entregado para Jesus, além de agradecer? Então faça isso. Você pode fazer isso agora. Eu gostaria de orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo. Quero louvar-te e dar-te graças. E quero te pedir sobre as tuas misericórdias, assim como o Senhor me curou e me fez gerar fé em mim para eu voltar e te servir e te adorar. Abençoa esse meu irmão e minha irmã, para que ele volte, para que ela volte, para te encontrar e que a fé dela renasça, renove, cresça, para dizer para Jesus, eu quero ser teu, a minha alma é tua. Pai, eu te peço, encontre e faça esse meu irmão e minha irmã te encontrar. Obrigada, Senhor, pela bênção e pela palavra liberada de salvação, pela cereja do bolo na vida do meu irmão. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai Celestial. Amém.
Que Deus abençoe sua vida, amigo, amiga. Siga esse canal, dê o like. Que Deus abençoe.